Será que um pequeno pedaço de doce pode te levar para a cova? Bem, você vai descobrir agora com esses 10 doces banidos que podem ser mortais. Hershey's Take 5. É provavelmente um dos chocolates mais prejudiciais à saúde no mercado, principalmente por causa dos ingredientes questionáveis que contém. Entre os muitos ingredientes desse chocolate, você vai encontrar óleos parcialmente hidrogenados, mais conhecidos como gorduras trans. As gorduras trans podem desequilibrar o nível de colesterol no corpo, além de estarem ligadas a doenças como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e até mesmo derrames. E, por acaso, o Take 5 também tem uma quantidade absurda de açúcar. Como o açúcar é o primeiro ingrediente listado, você deve ficar de olho nas barras de tamanho regular, que contém 1/4 da quantidade diária recomendada de gorduras saturadas. Isso é péssimo para a saúde. Mas a boa notícia é que, devido à pressão dos consumidores, a empresa está trabalhando para remover produtos geneticamente modificados e sabores artificiais de seus chocolates. Então, se você quer dar uma pausa para suas artérias, talvez seja melhor evitar o Take 5 por enquanto. IPCP. Os anos 1960 são conhecidos por serem um pouco experimentais, digamos assim. Criado em 1968 e importado do Japão, o IPCP era um doce que mostrava como, naquela época, qualquer coisa poderia ir para o mercado. Esse doce era um brinquedo de plástico cheio de bolinhas coloridas de chocolate. Mas para chegar ao chocolate, você precisava sugar por uma agulha hipodérmica, o que claramente lembrava o uso de drogas. E, para piorar a situação, as bolinhas de chocolate representavam uppers e downers, ou seja, estimulantes e calmantes, diretamente inspirados na cultura hippie da época. Além disso, o doce vinha com botões que tinham frases como "eu tento qualquer coisa" e "vendemos felicidade". Não é surpresa que esse doce tenha sido retirado de circulação após 1 ano. Se você tiver curiosidade, pode encontrar alguns no eBay, mas não espere que sejam baratos. Milky Way. É uma barra de chocolate tão deliciosa que pode te levar a outra dimensão. Mas será que é saudável? Provavelmente não. Embora nem todas as barras de Milky Way sejam problemáticas, há uma em particular que pode causar muitos danos, e é justamente a que geralmente subestimamos, a versão Fun Size. A ideia dos tamanhos menores é controlar as porções e a ingestão de calorias e açúcar, mas não é bem assim que funciona. Uma dessas mini barras contém cerca de 20 gramas de açúcar, o que é muito para um doce tão pequeno. E, se você comparar com a versão tamanho normal, que tem apenas 10 gramas a mais, nem vale a pena optar pela versão menor. Além disso, essas barras contêm óleo de palma hidrogenado, que é muito ruim para o coração, para o meio ambiente e até para a sobrevivência dos orangotangos. O centro de caramelo e nougat também é famoso por grudar nos dentes, o que pode causar cáries. Então, talvez seja melhor evitar os Milky Ways, se você se importa com sua saúde e dentes. Toxic Waste Shell Bar. Com um nome como Toxic Waste, resíduo tóxico, já dá para imaginar que esse doce não deve ser nada bom. O Toxic Waste Shell Bar foi importado do Paquistão e ficou famoso pela sua acidez extrema e, aparentemente, pelo risco de causar a morte. A versão Nuclear Sludge foi lançada em 2007, mas foi retirada de circulação em 2011, depois que surgiram preocupações de saúde. Testes realizados pela FDA, Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, mostraram que o doce tinha níveis de chumbo quase 3 vezes acima dos limites aceitáveis. Embora ninguém tenha ficado doente ao comer o doce, a FDA alertou que o excesso de chumbo poderia ser prejudicial para crianças pequenas, bebês e mulheres grávidas. Por precaução, o doce foi retirado do mercado. Tamarin Lollipops. Os pirulitos de tamarindo, por mais incríveis que possam ser, foram banidos do mercado dos Estados Unidos pelo mesmo motivo dos Toxic Shell Bars, o chumbo. Todos sabemos como a ingestão excessiva de chumbo pode danificar o cérebro e o sistema nervoso central, causando sérios distúrbios de aprendizagem, em alguns casos, até a morte. O problema surgiu quando uma criança de 2 anos, no condado de Orange, Califórnia, teve níveis muito altos de chumbo em um exame de sangue de rotina. Foi descoberto que a criança havia comido esses pirulitos de tamarindo antes da consulta. Outros 2 casos de envenenamento por chumbo também foram associados a esse doce, o que levou à proibição do produto. O pirulito de tamarindo importado, da marca do Max, foi então retirado do mercado. Nestlé Magic Ball. Se você é da geração dos anos 90, com certeza conhece a Nestlé Magic Ball. Essas grandes bolas de chocolate recheadas eram extremamente populares e estavam na lista de desejos de quase toda criança. Semelhante ao Kinder Ovo, as Magic Balls vinham com um brinquedo surpresa dentro,
geralmente uma pequena figura plástica de personagens da Disney ou Pokémon. Quem não ama um brinquedo junto com o chocolate? No entanto, o produto foi retirado das prateleiras no final dos anos 90, deixando as crianças desapontadas. A razão? Nos Estados Unidos, é ilegal vender qualquer doce que tenha um brinquedo ou objeto não nutritivo embutido nele. Além disso, os pais estavam preocupados com o risco de as crianças engolirem os brinquedos acidentalmente. Embora a Nestlé tenha insistido que o brinquedo era seguro, a empresa acabou retirando o produto do mercado. Em 2000, a Nestlé relançou o doce com um novo nome e conceito, Wunderbaus. Mas, dessa vez, em vez de brinquedos, o interior era preenchido com mais doces. Infelizmente, essa ideia também não durou muito tempo. Candy cigaretes foram criadas para incentivar crianças impressionáveis a fumar. Como que acham que somos tão ingênuos? O nome já diz o suficiente sobre os riscos. Esse doce não precisa de muita explicação sobre como pode ser prejudicial. Candy cigaretes eram doces feitos para imitar maços de cigarros, e eram feitos de açúcar, goma de mascar ou chocolate. Eles eram envoltos em papel e embalados com a marca de cigarros reais. Alguns até tinham açúcar em pó na ponta, para que você pudesse soprar através do palito e fazer parecer que estava saindo fumaça. Parece que já dá para ver o problema, né? Eles começaram a ser vendidos no final dos anos 1900, e até fabricantes de cigarros ajudaram a produzir esses doces. Suas marcas eram usadas nas embalagens, tornando-se a maneira perfeita de as crianças imitarem o que os adultos estavam fazendo. Hoje, esses doces são vistos como uma forma de dessensibilizar as crianças para a ideia de fumar. No entanto, demorou um tempo para chegarmos a essa conclusão. Organizações médicas ao redor do mundo começaram a perceber os perigos do tabagismo. Então, atualmente, esses doces estão banidos praticamente em todos os lugares, exceto nos Estados Unidos e no Canadá. Alguns estudos mostraram que a porcentagem de fumantes que consumiram candy cigaretes na infância é maior do que aqueles que não consumiram. Então, pode parecer um doce divertido e inocente, mas, no longo prazo, provavelmente matou mais pessoas do que qualquer outro doce por aí.